Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Fizeram um resumo. Eu estou aguardando o resumo de vocês hoje, tá? E para dar o visto para vocês. Conseguiram notar se tem algum problema urbano na cidade de vocês? O que vocês conseguiram notar? Espero que as pesquisas tenham sido proveitosas. Gente, para finalizar o conteúdo de problemas urbanos, hoje eu vou tratar ainda sobre problemas urbanos para a gente finalizar essa etapa, tá? E aí na nossa próxima aula serão conteúdos novos. Hoje a gente termina problemas urbanos, que é um conteúdo super interessante, que é um conteúdo que a gente consegue vê-lo na prática, mesmo que algumas pessoas morem em condomínios ou morem em lugares mais privilegiados, elas conseguem ver esses problemas urbanos tanto no noticiário, quando elas estão passando de carro na rua ou de ônibus, ou até mesmo a pé. Então as pessoas conseguem observar esses problemas urbanos na prática. Por isso que é um conteúdo tão interessante, tá? Então, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos acompanhar a leitura na página 73, no módulo 6 de vocês, tá? Que vai falar um pouquinho sobre as aglomerações. E a gente consegue perceber o seguinte, que nas cidades, nos países subdesenvolvidos, as aglomerações elas são mais intensas. Por quê? Porque não há um efetivo controle urbanístico, né? Então a gente consegue entender o seguinte, que países subdesenvolvidos, países emergentes, que são aqueles países que estão investindo em industrialização, mas ainda não investem na questão social, por isso que eles não conseguem ascender para um país desenvolvido, né? Países emergentes e países subdesenvolvidos, eles têm a tendência de serem maiores. Por quê? Vêm imigrantes, vêm pessoas de outros países, vêm pessoas da parte rural para esse centro urbano. Para quê? Para que consigam se desenvolver ou mudar de vida ou ter oportunidades novas, tá? Então, olha só o que o texto diz na página 73, lá no módulo 6. Diz o seguinte: segundo o Centro de Informações das Nações Unidas, a América Latina, o Brasil está nesse percentual, tá? E o Caribe são regiões das mais urbanizadas do mundo, ou seja, são regiões que têm maiores centros urbanos. Não quer dizer que são regiões mais ricas, são regiões que têm centros urbanos grandes. Ponto. Ou seja, as cidades têm pessoas, as cidades ter mais pessoas. Não quer dizer que essas pessoas sejam bem remuneradas ou que essas pessoas tenham boas condições de vida. Só quer dizer que são regiões amplas, regiões extensas. Mas também das menos povoadas em relação ao seu território. Quase 80% da sua população vive em cidades. Ou seja, você tem 100% de uma população. Essa população vai ver na cidade nesses países emergentes ou subdesenvolvidos. Nesse caso aqui ele diz o Caribe e também diz a América Latina. Continuando, quase 80% dessa população vive em cidades, uma proporção superior à do grupo de países mais desenvolvidos. Ou seja, em países desenvolvidos, você tem mais ou menos uma balança, ou seja, pessoas que moram no campo e pessoas que moram na cidade. Você não tem uma proporção ou uma desproporção tamanha assim. Imagine só, em países emergentes, subdesenvolvidos como o Brasil, a América Latina e o Caribe, você tem a maior parte da população inteira, ou seja, 80% dessa população, morando nas cidades e apenas 20% morando no campo. O campo é que traz alimentação para a cidade. O campo é que mexe com esse agronegócio e traz para a cidade. Ou seja, apenas 20% da população está trabalhando nesse campo, está morando nesse campo, está morando no interior desse país. Por quê? Porque as pessoas nos países emergentes e subdesenvolvidos acreditam que nas cidades elas terão melhores condições de vida. Então, mesmo que não seja verdade, elas migram para esse lugar, elas migram para as cidades, para quê? Atrás de busca de melhorias de condições de vida. Não quer dizer que elas vão conseguir, tá, gente?
O crescimento demográfico e a urbanização, processos que no passado foram muito acelerados, perderam força. Ou seja, no passado, quando a industrialização começou, é assim em qualquer coisa da vida. Quando você tem uma novidade em alguma coisa, as pessoas vão aos montes. Imagina só, abrir um novo shopping na sua cidade. Será que as pessoas vão frequentar em maior quantidade esse shopping no início ou já quando ele já tiver alguns anos? Imagina só, você tem hoje em Águas Lindas um shopping. Imagina que perto dali daquele shopping abra um outro shopping muito maior, com mais lojas, mais variedades e tal. Será que as pessoas vão em mesma quantidade para o shopping antigo e em mesma quantidade para o shopping novo? Não, elas vão em maior quantidade para o shopping novo. E aí daqui a alguns anos, quando esse shopping novo já não for tão novo assim, as pessoas não vão mais em maior quantidade. Por quê? Porque não é mais novidade. É a mesma coisa nas indústrias. Quando você tinha o início da industrialização, o início das indústrias das cidades, era uma novidade. As pessoas pegavam em massa, saíam do campo e iam para a cidade. Hoje você não tem mais isso, essa migração em massa. Você tem as pessoas ainda assim saindo do campo para a cidade, mas não é em tamanha quantidade igual antes. Por quê? Porque já não é mais tanta novidade assim. Então, tudo bem? Conseguiram entender? Vamos ver onde a gente parou. Atualmente, a evolução demográfica das cidades tendem a se limitar no crescimento natural. Ou seja, imagina só, hoje em 2021 você tem X pessoas e aí algumas engravidam, algumas famílias crescem, essa cidade ela vai crescendo naturalmente. Ou então algumas pessoas vêm do campo ainda, é aquela coisa natural, não é aquela coisa assim, ó, de supetão, igual, por exemplo, abriu uma fábrica hoje e vieram 5.000 pessoas do campo para cá. Não. Hoje em dia, já que já se consolidou essa fábrica, já se consolidou esses centros urbanos, essa migração ela é mais controlada, não por parte do governo, mas por parte da própria população mesmo, tá? A urbanização acelerada e sem planejamento nos países subdesenvolvidos provocou um inchaço urbano. Ou seja, quando você tinha essa migração acelerada, as pessoas vindo, imagina, abrir uma fábrica hoje que tem 5.000 vagas, vieram 5.000 pessoas lá do campo. Bom, vão precisar de 5.000 novas casas, 5.000 novos terrenos, 5.000 novos lugares nos ônibus, 5.000, enfim, é um boom populacional. É uma necessidade populacional que nasce do dia para a noite. Então, quando você tem esse início da urbanização, você tem esse inchaço populacional, mas que ao longo do tempo, quando as pessoas já conhecem, as pessoas já foram, não tem novas fábricas, isso passa a ser natural. Mas quando você tem esse início da industrialização, esse início dos centros urbanos mais populosos, você tem justamente essa falta de planejamento, tá? Isso acontece principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? As indústrias não querem pensar, por exemplo, no planejamento urbano. O governo também não vai controlar essas indústrias. O governo também não vai, por exemplo, pensar o seguinte, só vai abrir indústria tal quando tiver tantas casas novas para abrigar tantos empregados novos. Não, não é assim que funciona, tá? Não nos países subdesenvolvidos. Em geral, nesse aspecto, com mais de 50% da urbanização e com infraestrutura e benefícios sociais insuficientes para atender à demanda populacional, ocorre a ampliação e a exclusão social. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo, abriu uma fábrica aqui em Águas Lindas de sapato. E essa fábrica, ela vai precisar de 5.000 trabalhadores. E eu vou me candidatar a essa fábrica. Eu vou lá entregar meu currículo e vou lá, quero trabalhar aqui, fui contratada. Só que aí eu não vou sozinha, eu tenho a minha família. Então eu saio lá da minha cidade com a minha família e vou agora morar nessa nova cidade, Águas Lindas. Chegando em Águas Lindas, eu estou ganhando um salário X. Só que aí esse salário eu não consigo pagar, por exemplo, um aluguel mais próximo ali do meu trabalho. Eu só consigo pagar um aluguel bem longe do meu trabalho. E aí nesse aluguel bem longe do meu trabalho também,
eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar no meu trabalho, lá não tenho escola. Se eu tenho filhos ou irmãos ou sobrinhos, meus filhos têm que estudar longe da minha casa. Enfim, acaba tendo essa exclusão social. E digo mais, imagina só, tinha 5.000 vagas para essa empresa. Das 5.000, eu não consegui emprego. Mas eu já fui com a minha família lá para Águas Lindas. Mas eu não consegui um emprego. Para onde é que eu vou, gente? Se eu não conseguir emprego, eu vou ter casa? Eu vou ter algum auxílio, alguma coisa? Não. Possivelmente eu posso ir morar até na rua, né? Então você tem essa exclusão social, tanto de pessoas vindas do interior para esses centros urbanos, ou de cidades vizinhas para esses centros urbanos conseguir esses empregos. As que conseguem ganhar um pouco moram longe do trabalho, e as que não conseguem, mas mesmo assim se mudaram para aquela cidade, às vezes podem acabar até na rua. Então você tem essa exclusão social, tá? A partir de 1950, metade do século XX, metade final do século XX, houve um crescimento demográfico significativo nas cidades, ou seja, a partir de 1950, as cidades começaram a crescer, porque você tem a revolução, você tem a inserção de novas indústrias e você também tem a inserção de novos comércios nesses lugares. Então, quando você tem essa inserção de indústrias e comércios, as pessoas acabam vindo mais procurar emprego e também acabam saindo mais do interior do país ou de cidades vizinhas para buscar empregos e oportunidades nessas novas cidades. Esse processo se disseminou para alguns pontos da África subsaarina, Sul, Sudeste Asiático. No ano de 1900, existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Apenas 2 em países subdesenvolvidos. Pequim, em China, Calcula, na Índia. Já em 1950, havia 20 cidades no mundo com populações superior a 2,5 milhões de habitantes. Gente, isso hoje em dia é muito maior. Não só nessas cidades aí, tá? Em várias cidades do mundo, várias mesmo. Não países, várias cidades. Você tem dentro dos países estados, e dentro desses estados você tem municípios, e nos municípios você tem as cidades, né? Imagina só, hoje é muito comum que a população seja muito grande, tá? E acredito que a tendência nos próximos anos é continuar. Daqui a alguns anos, muitos anos, a tendência é diminuir. Que as pessoas não tenham mais filhos, que as pessoas pensem mais no emprego. Mas hoje ainda o crescimento populacional é uma realidade, tá? Enfim, o que você consegue entender, explicando rapidamente o que nós vimos nessa aula de hoje? Os crescimentos urbanos, eles dependem de vários fatores. Primeiro fator, busca por oportunidades de emprego, né? As pessoas saem de um lugar e vão para outro em busca de determinado emprego. Segundo ponto, o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, eles não são planejados. Então, as pessoas vão morar, às vezes, longe do trabalho, às vezes em lugares que têm condições inadequadas, às vezes em lugares que não tem saneamento básico. Então, você acaba tendo essa exclusão social. Terceiro ponto, antigamente, quando as indústrias eram novidade ou quando eram novas indústrias, as pessoas vinham em maior quantidade para esses centros urbanos. Hoje, século XXI, esses centros urbanos não são mais tão cheios no sentido de, por exemplo, todo dia chegar a 5.000 novas pessoas, um exemplo. Por quê? Porque as pessoas já conhecem aquele centro urbano. Agora, por exemplo, imagina só, abriu aqui em Águas Lindas uma empresa de carro com 20.000 vagas de emprego. Vai vir muita gente de fora, aí sim o crescimento populacional vai voltar a ser inchado, muito grande. Agora, já que não tem isso, as pessoas já conhecem a empresa daqui, as pessoas já vieram tentar, as que não conseguiram já foram embora. Então, você tem um crescimento populacional natural. E quando você tem esse crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, você já sabe que esse crescimento populacional, ele não é um crescimento populacional natural e não é um crescimento populacional organizado, tá?
as pessoas que estão se mudando e tentando uma nova vida passarão por realidades complicadas. Então, enquanto esses países subdesenvolvidos não pensarem na questão social também, além da questão econômica, eles não se tornarão países desenvolvidos, tá, gente? Espero que tenham conseguido entender a aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar, podem me mandar mensagem. Eu ficarei muito feliz em respondê-los, tá? Obrigada e tchau.